Retomando as nossas aulas de filosofia, hoje nós falaremos sobre o capítulo 2 do segundo bimestre, intitulado Descobrir o que Sabemos. Talvez pode parecer um título estranho, né? Descobrir o que sabemos. Mas nós podemos iniciar essa explicação, esse capítulo, com as próprias perguntas da página 2 do livro, que seria: a verdade ela está oculta ou exposta para as pessoas? Então, será que tudo aquilo que nós sabemos, ou aquilo que nós julgamos que é verdade, né? Ela está assim disponível para todo mundo, ou a verdade mesmo nós não sabemos? Dentre essas e outras perguntas, nós discutiremos neste capítulo. Será que a verdade pode ser revelada? Né? Tudo que não é verdade necessariamente é mentira? Por que existe a mentira? Então, são situações, são fatores que no decorrer desse capítulo nós vamos discutir. Vamos lá. Ideias sobre a verdade. Gente, até esse momento na nossa vida, né, ou na vida da humanidade como um todo, nós passamos por inúmeras situações, né? Por exemplo, vivemos experiências, sentimos diferentes tipos de sensações, emoções, aprendemos com os outros, seja de forma positiva ou de forma negativa, estudamos vários assuntos, né? Então, desde que nós nos entendemos como pessoas reflexivas, nós vamos aprendendo, né? Vários assuntos. E isso vai acontecer conosco até o fim dos nossos dias. Pensamos sobre esses aprendizados, sobre essas situações que acontecem e descobrimos também muitas coisas, não só sobre os objetos, sobre o mundo, mas principalmente das pessoas que nós convivemos. Todo esse processo de aprendizado, nós podemos chamar isso de vida, tá? Gente, por tudo isso que nós já vivemos e vamos viver, será que a gente pode dizer que conhecemos e sabemos um pouco da vida? Ou seria muito prematuro, né? Ou seja, muito cedo falar que nós sabemos sobre tudo? Ou será que tudo que nós sabemos realmente é verdade? Porém, quando a gente vai falar de verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre as pessoas, apesar de visualizarem, passarem pelas mesmas situações, têm a mesma interpretação ou o mesmo conceito de verdade. E nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. As nossas experiências, elas são as bases de algumas de nossas crenças, né? Quando a gente fala crença, é naquilo que você acredita, né? Independentemente se aprova ou não, ou aquilo que é passado de geração por geração. Mas será que todas as nossas crenças podem ser consideradas completamente verdadeiras? Será que a gente já parou para pensar nisso ou foi atrás para confirmar se isso é verdade ou não? Ou a gente só reproduz isso, né, como a maioria das pessoas fazem? É possível termos certeza da verdade daquilo que sabemos? Será que tudo aquilo que eu sei é verdade mesmo? Ou eu simplesmente estou sendo enganado há muito tempo e nem estou sabendo disso? Se considerarmos que sim, existem mais verdades além das que já sabemos, será que existem mais verdades no mundo daquela que eu julgo, daquela que eu acho que é verdade? Se não temos certeza como saber o que é ou não verdadeiro, como saber ou como ensinar sobre a verdade? Né? Ou como até mesmo cobrar das pessoas a verdade? Né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, né, sobre verdade, nós vamos ter ali o seu oposto também, né? Vamos dizer assim, a mentira. Então, tudo aquilo que não é verdade, ou seja, tudo aquilo que eu não acredito, eu automaticamente julgo como mentira. Mas será que tudo realmente é mentira?
ou simplesmente é um ponto de vista diferente do nosso, ou a pessoa ela tem mais informação do que a gente, e talvez aquilo que eu julgo que é mentira seja verdade. Mas continuemos a discutir e refletir um pouquinho sobre a verdade num primeiro momento. A verdade, ela vai ser um assunto que sempre esteve presente nos estudos da filosofia ou na racionalidade do ser humano. Afinal, quem deseja conhecer, deseja também encontrar a verdade, ou encontrar aquilo que é certo. Então, teoricamente, nós associamos verdade com o conceito de certo, de correto. Mas será que é possível encontrá-la? Ela já não está revelada a nós? Há uma verdade em que todos podem confiar? Ou temos inúmeras verdades, né? Ou essas inúmeras verdades são tantas quanto os pontos de vistas que nós temos sobre elas. Então, ao longo aí da história, não só da humanidade, mas principalmente dos pensadores, se preocuparam com essas questões e chegaram a diferentes respostas. Na Grécia Antiga, Platão afirmou que para uma sentença, ou seja, para uma frase, para uma ideia, para um conceito ser verdadeiro, ele precisava ter correspondência com a realidade daquilo que ele pretendia descrever. Ou seja, a correspondência tinha que ter relação, né, que eu conseguisse provar. Então, por exemplo, se ele dissesse, que nem está na imagem aí, Sócrates está sentado, ele conseguiria verificar se essa sentença era verdadeira ou não, porque ele está visualizando Sócrates sentado. Então, para ele, essa frase seria verdadeira. Porém, se na mesma situação alguém dissesse Sócrates voa, certamente essa sentença seria falsa, pois não é possível um ser humano voar por ele mesmo. Tá? Hoje nós conseguimos voar com avião, helicóptero, asa delta, paraquedas, balão, mas tudo com a ajuda de instrumentos. De forma natural, o ser humano não consegue voar. Então, é usando esse exemplo da correspondência, ou seja, de conseguir comprovar, que ele vai dizer que eu posso considerar algo verdadeiro. Ainda de acordo com Platão, né, os pressupostos para que algo seja verdadeiro estariam na realidade, sendo por isso chamados de pressupostos realistas. Assim, para saber se um pensamento ou uma sentença são verdadeiros, bastaria examinar a realidade com bastante atenção para verificar se o que é pensado ou dito corresponde aos fatos. Platão acreditava que ninguém mente de propósito, mas sim por ignorância, ou seja, por desconhecer os fatos e a relação entre eles, como o que é dito ou o que é pensado. Então, segundo o pensamento de Platão, as pessoas elas não mentem de propósito. Quando elas reproduzem algo que é falso, elas fazem isso porque elas não conhecem a verdade. A gente está falando de um pensamento da Grécia Antiga, não de um contexto atual, né? Porque até atualmente a gente sabe que tem algumas pessoas que sabem que aquilo que ela está falando não é verdade, mas ela mente por um objetivo, né? Que provavelmente vai beneficiá-la ou vai prejudicar alguém de quem ela não goste. Além disso, uma característica importante da verdade para este e outros pensadores da Grécia Antiga é a relação dela com as virtudes humanas mais elevadas. Então, na Grécia Antiga, a verdade estava relacionada à justiça, à beleza e ao bem. Tá? Então, quando a gente vai falar dessa questão de estar associado, né, à beleza, ao bem, ou até mesmo à justiça, muito vem aquela pergunta assim, mas isso é pessoal, isso é de cada um.
Isso é um ponto de vista de cada indivíduo. Por exemplo, como nós conseguimos visualizar nessas duas imagens, onde há duas pessoas, né? Onde um visualiza 4 e o outro visualiza 3. E eles discutem por ter opiniões diferentes, por estarem em ângulos diferentes, ou de captarem informações distintas um dos outros. Assim como embaixo, onde nós visualizamos duas pessoas também, olhando para um número 6 ou 9, porque dependendo do ângulo que eu estiver, eu enxergo o número 6 ou enxergo o número 9. Nesse sentido, quando a gente fala em ponto de vista, né, cada pessoa opinaria de acordo com o seu próprio entendimento, com a sua própria interpretação, ou melhor ainda, nós podemos dizer da forma como ele reconhece, identifica, observa, imagina e pensa o significado desta palavra, tá? Então, vamos dizer assim, cada ser humano tem a possibilidade e até mesmo a racionalidade de interpretar os acontecimentos de maneiras distintas. E isso não quer dizer que é falso ou errado o que ele está compreendendo. Foi a maneira como ele interpretou, com a bagagem que ele tem de conhecimento, o que ele conseguiu entender, decodificar e etc. Olha um exemplo clássico, né? Se ao final dessa aula eu perguntasse o que cada um de vocês compreendeu, o conceito correto deveria ser: todo mundo entendeu toda a matéria. Porém, não é isso que vai acontecer. Vai ter assuntos que você vai entender mais facilmente e tópicos que você não vai compreender. E isso não quer dizer que você só aprendeu o que é verdade e o que você não aprendeu é mentira. Apenas uma interpretação, a maneira como você captou